A oitava rodada da Série C teve aí sua execução nesse final de semana e vamos falar um pouquinho sobre cada um desses jogos, já pedindo para vocês aí o seu like também aqui na live, se você estiver vendo a live, ou no nosso vídeo, se você estiver vendo no canal de cortes. Então dá o like aqui, independente de onde você estiver acompanhando, e se inscreve também no nosso canal para dar uma forcinha. Acompanha também o link que está na descrição aqui, né, da nossa live ou do nosso vídeo, tem todas as nossas redes aí para você poder acompanhar, né? Então dá uma forcinha pra gente lá. Vamos botar na tela aqui a Série C do Campeonato Brasileiro, que já começa com o time do Guarani vencendo a equipe do Retrô, na casa do Retrô, 2-0, né, para a equipe do Guarani. O Guarani, ele sai aí da zona do rebaixamento. Se tivesse perdido, o Guarani seria o lanterna do campeonato, né? Então vence um duelo direto ali, né? Hoje a briga do Guarani é para sair desse Z4, né? Sair desse bolo aqui de baixo. E eu sempre alerto, né? Quanto mais tempo você fica nessa parte aqui de baixo, mais difícil é para você sair depois. Às vezes você tem um time que dá uma melhorada com algumas contratações e tal, às vezes uma mudança de treinador, seu time muda o foco, seu time muda de qualidade, seu time cresce no nível de apresentação, mas que ainda fica aquela aura, tá ligado? Aquela aura ruim. Aí é muito ruim, é muito difícil de você mudar de fase, mesmo com bons jogadores, tá ligado? Um bom jogador em um time que tá numa fase ruim, ele vira um jogador ruim também, pô, tá ligado? Então, o importante é disparar, sair dessa situação ruim. E o Guarani conseguiu vencer a equipe do Retrô, na casa do Retrô. O Retrô do nosso colega PH Mendes, que falou que o time do Retrô tem várias contratações, né, tem vários nomes novos aí, mas que nessa rodada não puderam ainda estrear, né, porque a janela abriu ontem, então só podiam ser regularizados ontem. Então, só na próxima rodada aí vão poder estrear, né? Assim como todos os outros jogadores aí que chegam de reforços nas equipes. Mas Retrô entra de vez agora na zona do rebaixamento e, cara, o Retrô vem fazendo uma campanha preocupante. A verdade é essa. Preocupante aí a campanha do Retrô. Um time que chegaria no na Série C agora com força, né, para tentar brigar por um acesso, mas que até agora a realidade do Retrô nesse momento é de tentar permanecer, tá ligado? O ABC empata com a equipe do Náutico. O Náutico deu uma melhorada, né? Venceu 2 partidas seguidas, aí saiu lá das últimas colocações e acabou perdendo aqui também uma partida na última rodada. Perdeu para Ponte Preta, foi? Foi, perdeu para Ponte Preta, que é o líder do campeonato, então, né, um resultado até ok. E agora empata com a equipe do ABC, fora de casa. O ABC que empata bastante, né? O time do ABC, pra falar a verdade. Mas, então, qual é a sinalização que eu vejo dessas duas equipes? O time do ABC, ele vai ser um time que vai brigar para permanecer, né? E o Náutico, acho que com essa melhora que deu aí nas últimas rodadas, é um time que pode tentar brigar por alguma coisa, né? Lá na parte de cima da tabela. Mas empatam aqui as duas equipes e o ABC mais um, né? 8 jogos, 6 empates. Como empata também o time do ABC. Caxias 4, Londrina 2, duelo de dois times lá da parte de cima da tabela. O Caxias vencendo esse jogo, ele cola na Ponte Preta, líder do campeonato, e o Londrina fica aí na 5ª colocação, né? Então é um local aqui onde os times trocam muito de posição, né? Então tá aí, Caxias vencendo uma grande partida, né? 4-2, jogo bem movimentado. O Floresta ganhou mais uma, ganhou da equipe do Itabaiana, 1-0 para a equipe do Floresta, e o time segue aí na briga também por essa tentativa aí de classificação, né? Não faz um campeonato ruim a equipe do Floresta. Eu tava muito preocupado.
Eu acho que dos times do Nordeste, o Floresta foi o time que eu mais imaginei na última parte da tabela, tá ligado? Brigando contra o rebaixamento. Mas é um time que se organizou bem aí pra essa Série C e vem fazendo uma campanha digna. Olha, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Né? Então, é um time que vem fazendo uma boa campanha, a equipe do Floresta. E o Itabaiana, zona do rebaixamento, né, mais uma vez, né, volta para a zona do rebaixamento, vai ter bastante dificuldade aí a equipe do Itabaiana, né, vai ser um time que vai brigar aí para tentar permanecer, pelo menos. O Confiança, né, que a gente tinha falado, venceu 4-1 a equipe do Brusque, o Brusque, time lá do topo da tabela, e eu tinha falado, pô, não dá para confiar no Confiança, com o perdão da analogia, né, não dá para confiar no Confiança, mas quem confiou, se deu bem. 4-1 para a equipe, o time dá uma melhorada na tabela de classificação. Olha o Confiança que sai da última colocação, né? Sai daquela nhaca ali, joga o Anápolis, que ainda não venceu na competição. E o Confiança dá essa pulada, pelo menos uma posição. Ainda está numa situação ruim, muito ruim, mas ganhando esse jogo aí do Brusque, cara. O Brusque que era o vice-líder do campeonato, né? E o Confiança, o lanterna do campeonato, pegou o vice-líder e meteu 4 dentro de casa. Então, assim, isso daí pode ser uma injeção de ânimo importante para a equipe do Confiança, né? Nessa briga aí para tentar sair pelo menos, né? No mínimo sair dessa zona do rebaixamento, tá ligado? Grande resultado da equipe do Confiança. Tombense 1, Anápolis 1. Anápolis também é um time que empata bastante, né? Eu falei do ABC que tem 6 empates, o Anápolis também tem 6 empates. A diferença é que o Anápolis empatou 6 vezes e perdeu 2. O ABC tem uma vitória, pelo menos. Então o ABC acaba estando numa posição melhor. O Anápolis, com mais esse empate, assume agora a lanterna do campeonato. Né? O último colocado aí, o time que não ganha, né? Mas também só empata, pelo visto. O Maringá empatou com o Ituano, duelo direto aí, 2 equipes do G8, né? 2 times que vão brigar por classificação, na minha opinião. Né, agora com esse empate aí até ficam em 7º e 8º, né? Perdem posições aí, ficam na beira de sair do G8. Então empate até natural, né? De 2 equipes que estão brigando ali no mesmo patamar na tabela de classificação. O Figueirense vencendo a equipe do Botafogo, né, joga uma pressão um pouco maior para a equipe do Botafogo, que tinha dado uma escapada, mas agora já cai algumas posições na tabela, né? O Figueirense dá uma melhorada, sai da zona do rebaixamento, a equipe do Figueirense, né? Importante também então para o Figueira ter vencido essa partida. E mantém aqui o Botafogo também no bolo, né? Então ali até um duelo direto em que eles se igualam agora nas suas pontuações, né? E para fechar os jogos de ontem, o Ipiranga vencendo a Ponte Preta, tropeço aí da Ponte, que poderia disparar na liderança do campeonato, né? Mas o campeonato da Ponte Preta ele é tão bom que mesmo perdendo essa partida, ele não perdeu a liderança, né? Então segue como líder aí do campeonato e claro, a posição que você termina dentro do G8, ela não importa tanto, tá ligado? Não é tão importante assim. O importante é estar dentro do G8. No ano passado, eu lembro, o Botafogo foi o líder do campeonato e não subiu. O Remo foi o 8º colocado, se classificou na última rodada e subiu, né? Então, tá aí a importância de estar no G8. Claro que, sendo o líder, você até consegue mais tranquilidade na reta final da Série C, você vai se garantindo, você vai se planejando com mais antecedência, né? Quando você tá aqui nessas últimas posições, você não dá para se planejar para o quadrangular, porque você não sabe se vai passar de fase ainda, né? Não tem a certeza. Quando você tá lá em cima, você vai chegando lá na reta final e, pô, não, ó, já estamos classificados, né, já passamos de fase e tal, vamos planejar a próxima fase, né, o quadrangular e tal. Então tem
todo isso, né? Mas o importante realmente é estar no G8, né? Na reta final. Então, Ponte Preta segue aí na liderança do campeonato. O Ipiranga, ele sobe algumas posições, fica aqui em quarto lugar, né, com 13 pontos. E para finalizar, tivemos aí o time do CSA vencendo por 3-1 a equipe do São Bernardo. O time do CSA, para esse jogo, ele teve muita dificuldade. O time do CSA não teve o seu principal zagueiro, o Betão. Não teve seu lateral direito, teve que jogar sem lateral direito. O Ramon, volante, foi improvisado na lateral direita. E não pôde contar com o Brian, seu principal armador, né? O meia, o camisa 10 da equipe. Então o time teve que se desdobrar. Meteu ali 3 volantes, colocou o Marcão, que fez uma grande partida. Marcão que alguns jogos atrás estava dando... Tava perigando, né? Tava inconsistente, né? E assim, o Ramon também fez uma boa partida na lateral direita, uma boa partida do Marcão. E os 3 volantes do CSA, embora tenham engessado a saída de bola do time, deram mais consistência defensiva e o time do CSA soube aproveitar a velocidade, principalmente do Baianinho. Baianinho pelo lado direito infernizou ali a equipe do São Bernardo e o time do CSA conseguiu 2 gols ali no primeiro tempo, os 2 com o Thiago Marques, que fez mais uma grande partida, né, o artilheiro do CSA no ano. E no segundo tempo ali com o gol de pênalti do Enzo, né, fez o 3-0, tomou um gol ali, né, em uma falha, em um momento de falha da equipe do CSA tomou o gol, né, falhou quando não podia, mas enfim, o time do CSA conquista esse resultado, volta ao G8 com seus 13 pontos aqui, né, não tá numa situação ainda confortável, mas, pô, é melhor tá dentro do G8, né, como eu falei. Enfim, tá aí a 8ª rodada dessa Série C e que tem, de novo, só o CSA entre os times do Nordeste dentro do G8. E do Nordeste nós temos 3 representantes no Z4. Então é uma Série C muito ruim dos times do Nordeste até agora. Vamos torcer para que melhorem, né? Saiam da zona do rebaixamento os nordestinos e mais deles entrem lá no G8, né? Mas é isso. Série C aí para conversar com a galera.